da nossa live, tá? Deixa eu entrar aqui. Gente, eu estou com um convidado especial aqui. Juro para você que ele é o segundo homem que eu jamais imaginei que estaria aqui no meu canal. O primeiro era o Hugo Piquerg, e o segundo aqui é o Elião de Menezes, né? Elião de Menezes, ele é autor do Sola Escritura. O Sola Escritura é o maior canal de defesa acerca do TR da Almeida Corrigida Fiel. Né? Eu vou deixar ele se apresentar, só preciso dizer essas duas coisas. O Elião de Menezes também, ele é autor dessa Bíblia de Estudos. Hoje nós falaremos sobre ela, tá? Falaremos sobre a LTT, que foi a minha segunda ou terceira Bíblia de Estudos. Mas, Elião, por favor, quem é Hélio de Menezes? Onde o senhor mora? E o que o senhor faz? Ou o que o senhor fez? Obrigado, irmão, pelo convite. Viu? Eu sou um humilde e incapaz servo de Deus. Viu? Agora eu gosto de fazer uma analogia. Já houve incêndio onde os melhores bombeiros não quiseram entrar para salvar as pessoas que estavam num prédio. E um aleijado entrou porque ninguém quis entrar. Então eu me sinto, Adolfo, incompetente, mas fazendo o que muitos seminários, gente com 30 doutores, nunca quis fazer. Então, fui salvo em 74, vim do espiritismo misturado com catolicismo. Deus salvou um miserável pecador. Sou maravilhosamente casado, a minha melhor parte chama-se Valdenira. Tenho 4 filhos, sou professor aposentado da universidade, mas o que eu tenho gosto de procurar servir a Deus, né? Dentro das minhas limitações. Deixa eu mandar aqui, viu? Beleza. Não, ó, aqui já está o Paulo Castro, da Sociedade Bíblica Trinitariana, já está aqui, o Rui já está aqui, o pastor Rui, um grande amigo seu. Né? Pastor Rui Dias, né? Rui. Aí um está falando assim, falta o Harold e o Piquerg. Aí isso aí nós vamos ter que deixar para depois, Castro. Vamos ter que deixar para outro momento, né? Senão o coração aqui não aguenta, mano. O coração aqui é... nós é pedreiro, mas o coração é de carne, cara. Mas vamos reunir essa galera aí, se Deus permitir aí. Vamos tentar reunir essa galera toda aí para fazer o couro comer acerca do texto bizantino. Né? Pronto, eu mandei para 4 grupos de e-mail e para umas 50 pessoas pelo WhatsApp, viu? Então, estou à disposição. Ô Elião, a gente estava conversando aqui em off, o senhor foi salvo em 74, o senhor se envolveu. Qual que é a profissão do senhor? No que o senhor se formou? Qual que é a igreja do senhor? Eu não ouvi direito. Qual que é o nome da igreja? Sim. Tá certo. Eu fui salvo em 74. Nasci numa família pobre. Meu pai saiu da família quando eu tinha 1 ano e meio. Minha mãe criou com muita dificuldade. Cheguei a vender chuchu e leite de porta em porta lá em Campina Grande. Graças a Deus, minha mãe era bem dura, assim. Eu só podia brincar, jogar pelada depois de fazer a lição. E graças a Deus eu terminei, fiz engenharia civil, exerci durante alguns tempos, amava a profissão, mas eu caí na Coab, que é a CEAP, de Habitação Popular. Entrei como engenheiro, depois era diretor técnico, mas depois de alguns anos eu fiquei cansado de fazer. Só tinha 3 tipos de casa. Eu tinha feito já milhares e milhares de casas, mas era casa PB1, PB2, PB3. Então não havia desafio. Aí eu mudei para informática, estudei algum tempo no exterior e Deus me salvou em 74. Eu já era casado, minha esposa quase morria de uma gravidez. O médico chegou a dizer, talvez semana que vem você vai ter que escolher entre a esposa e o filho. E eu ficava sem dormir. Não quer perder nenhum. E pela graça de Deus, teve o filho. A gente ficou muito alegre, mas morreu no outro dia, inesperadamente. Aí eu fui ateu. Então, pela graça de Deus, conheci um missionário americano, tive muita raiva dele, eu desafiei, e durante
26 sábados. Eu ia na casa, desafiei, ia na casa dele e comecei a ler a Bíblia pela primeira vez na vida, para procurar. Todo mundo dizia: a Bíblia tem mais de 10 mil erros. E eu comecei a ler a Bíblia, só achei erro em mim, Adolfo. Então, depois de 6 meses, eu interrompi. Olha, eu sei que eu sou um pecador miserável. Eu quero implorar a Deus ser salvo. Não vou aceitar a sua igreja, porque eu não sei porque tem tanta igreja. Eu vou aceitar Jesus Cristo. Depois, passando 1 ano ou 2, visitei todas as igrejas que tinha em Campina Grande. E achei que casar melhor com a Bíblia era a Igreja Batista Fundamentalista. Depois me batizei na Igreja Batista Fundamentalista, em João Pessoa, e depois Deus usou minha casa. Eu cedi minha casa para o uso do outro missionário, e começou a igreja, a casa não era muito grande, mas chegou a dar 60 pessoas, só fiz emprestar a casa. Então, resumindo, aí sou membro da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista de Soledade. Fica a 200 quilômetros da minha casa, mas é a igreja com que eu me identifiquei. Só vou lá assim, 15 em 15 dias, porque é distante, sai trabalhoso e dispendioso. Mas é a igreja do meu coração. A igreja fica em Soledade, a 200 quilômetros daqui. E acho que é isso. O início da minha vida é essa. Perfeito. E assim, o senhor é um dos... Eu conheci o trabalho do senhor através do site Sola Escritura. Quando é que o senhor iniciou esse trabalho, né? Porque é um blog, assim... Eu não sei dizer o tamanho do blog, mas eu sei que tem muita gente que contribui, traduzindo artigos. O senhor mesmo traduz artigos, faz análise da Almeida Corrigida Fiel, e por aí vai. Quando é que começou esse projeto e por que começou? Eu não sei precisar assim, mês e dia, eu não sei, mas foi em torno de 96 ou 97. Viu? Eu, em Campina Grande, eu ensinava. O missionário teve problema de saúde, morava nos Estados Unidos, às vezes ia para os Estados Unidos, eu ficava como vice-moderador. Quando eu vim para João Pessoa, em igreja nova, eu demorei para me tornar membro, que fiquei examinando as igrejas, e fiquei ocioso. Eu não gosto de estar ocioso, viu? Eu valorizo aqueles soldados que, sendo ferido num braço, continua a lutar com o outro. Se for nos dois, luta de dentada. Se arrancar o dente, luta de cabeçada. Então, não sou bom soldado, mas Cristo morreu por mim, o mínimo que eu posso fazer é dar tudo que eu tenho para ele. Deus só quer isso, que eu dê tudo que posso. Não sou competente, não tenho uma formação ideal, fui para a técnica de engenharia, eu tenho os afazeres da vida, mas eu dedico todo momento livre para o trabalho de Deus. O site eu comecei a ler, eu acho que hoje já tem eu não conto, mas deve ter entre 3 mil a 5 mil artigos e livros. A minoria, talvez só 10%, 20% seja de minha autoria. Os outros eu traduzi ou alguém traduziu. E eu procuro que seja uma biblioteca de doutrina literalista, fundamentalista nesse sentido. Interessante que tem alguns artigos muito, muito legais. Tem alguns artigos que eu particularmente discordei demais, né? Inclusive, a gente estava arrancando o cabelo um do outro aqui antes de iniciar a live, né, gente? Sobre a Septuaginta e sobre outros assuntos. Mas, por outro lado, também eu encontrei artigos que eu achei fascinante. Um artigo que me chamou muita atenção foi um que eu li sobre a noiva da igreja. Quem é a noiva da igreja? E a noiva de Cristo. E lá no artigo você disserta, você ou quem traduziu, disserta, dizendo que a noiva de Cristo é a Nova Jerusalém e não a igreja. Eu achei muito interessante, porque eu já tinha estudado isso com um amigo e ele tinha explicado isso para mim. Né? Só que 99% dos cristãos leigos, eles acham que a noiva de Cristo é a igreja e não a Nova Jerusalém. Tem lá o artigo, exatamente. Só pesquisar quem quiser. Então, tem exatamente. Coisas... Eu ensinei a Igreja Universal muitos anos, porque todos os livros de teologia que eu tinha e todos os pastores que eu tive ensinavam a Igreja Universal.
Uma vez uma pessoa... Onde é um livro que diz a igreja aliás, a noiva é a igreja, com o verbo ser, ou com o verbo ser, é constituída da igreja. Eu cocei a cabeça, Adolfo, e disse, eu vou procurar. E nunca achou? Achei 30 ou 50 versículos que diz que Israel é a noiva de Cristo. Aliás, no Velho Testamento falava a noiva de Jeová, que eu acredito que Jeová é Cristo e Cristo é Jeová. Essa é outra história. E depois, no Velho Testamento, só tinha comparação, né? Que deve respeitar a esposa e morrer, o marido dar a vida, tal como a Cristo fez pela igreja. Mas tal como, se alguém dizer, você deve lutar tal como um leão. Eu não sou leão. Viu? Então, uma comparação é diferente do verbo ser. Então, a igreja não é... A igreja é o corpo de Cristo. Eu acredito só na igreja local. Deus nem criou denominações, nem seminários, nem... Tu encontra isso, vai na concordância de Strong, procura seminário, denominação, você não encontra. Agora, as igrejas são locais, né? E cada igreja local é o corpo de Cristo. E eu não digo exatamente que é Nova Jerusalém, porque quando a gente diz São Paulo é uma cidade muito trabalhadora, tal cidade é uma cidade muito alegre, nós estamos nos referindo aos habitantes dela. Então, Israel, a nação de Israel, redimida, quando for convertida e receber Cristo como Messias, ela é a noiva de Cristo. Agora, no estado eterno, a Nova Jerusalém desce até a terra, e o anjo diz, eis a noiva de Cristo descendo ataviada, e é a cidade de Jerusalém. Na verdade, são os habitantes da cidade de Jerusalém, que são principalmente os judeus, mas acredito que nós, os crentes da dispensação da igreja, também estaremos lá, porque ela tem escrito o nome dos 12 patriarcas, nos fundamentos e nos muros, e dos 12 apóstolos também. Então, nós também vamos estar lá. Mas ela foi feita primordialmente para Israel. Perfeito. Já me desviei da live aqui, né? Falando sobre a questão, né? Sobre o porquê que eu trouxe. Porque eu trouxe. Vai ter nego que vai trucidar eu por causa que eu falo trouxe, né? Eu já trouxe aqui o nosso querido Elião. Mas, Elião, eu sei que o senhor é um dos grandes defensores do TR, o seu blog é um dos grandes blogs que defende o TR aqui no Brasil, né? Tanto que o senhor faz parte de uma igreja fundamentalista, né? O senhor parece que gosta bastante de duas traduções, essencialmente. Almeida Corrigida Fiel e Bíblia King James. O senhor poderia falar um pouquinho sobre cada uma delas? Né? E sobre o TR também? Pode começar pelo TR. TR, King James tá, e ACF, né? ACF. Certo. O meu ponto de partida, Adolfo, é só a Bíblia. Nem é pergaminhos, nem história, nem filósofos, nem teorias. O que é que encontramos na Bíblia? A Bíblia foi assoprada por Deus, eu acredito na teoria do divino. Então, o ponto de partida meu é a Bíblia e só a Bíblia. Viu? Nem cito, não gosto de citar, não gosto de cantar, olha, mas a Instituta diz isso, o autor tal diz isso. Não gosto. Se eu puder, eu me policio para citar só a Bíblia. Porque não tem base na Bíblia, não tem base em nada. Então, a Bíblia diz que Deus inspirou a palavra, e eu acredito que ele colocou as palavras na mente do autor. Escolheu o vocabulário e o estilo do autor. Amós era boiadeiro, Paulo era erudito. Então, usou as palavras e o estilo, mas colocou cada palavra é de Deus. Não é que se transformou, não é que Deus viu as palavras, até que gostei, eu vou dar meu aval aqui, vou considerar isso escritura. Eu acho que antes porque a Bíblia chama a palavra de Deus, não é a palavra que se transformou, de que Deus avalizou, aprovou. É a palavra que a origem, o meio e o fim é de Deus, 100% de Deus, 0% do homem. Então, isso é o ensino da Bíblia. Viu?
Outro ensino é que Deus ia preservar de forma perfeita. Ele chega ao extremo de dizer que ia preservar cada letra, cada J, que era a menor letra, e cada tio, que era o menor sinal. Se fosse hoje, irmão, ia dizer cada pixel, viu? Cada pontinho, cada tracinho. O W tem 1, 2, 3, 4 traços, cada um é inspirado, porque se você mudar um traço do W, ele vira outra letra. Então, Deus inspirou perfeitamente. Agora, não adianta inspirar e depois permitir ser adulterado. Se eu tenho uma fábrica de antibiótico, eu concebo um antibiótico mais perfeito. Mas eu fecho os olhos, deixo que os funcionários coloquem ali arsênico, estricnino, chumbinho. No fim, não vai valer nada. Então, Deus jurou preservar cada palavra. Eu acredito nisso. É a preservação perfeita. É na terra. Não é no céu, porque os santos que estão no céu, nem os anjos precisam da Bíblia como nós precisamos. Ele deu a Bíblia para nós, não foi para os anjos. Então a preservação foi na terra. E deu para os fiéis. Não foi para a Igreja Católica, nem para a Igreja Grego-Ortodoxa. Foi para aqueles perseguidos por essas duas igrejas, que sempre houve. A pessoa pensa que a Igreja Católica era boazinha, que a Igreja Ortodoxa era boazinha, que só se desviou lá pertinho da Reforma. E os reformadores quiseram voltar à pureza da Igreja Católica inicial. É falso. A Igreja Católica tinha heresia antes de Constantino. Então, depois do ano 215, é chamada a Grande Desfraternização, porque já o bispo de Roma e outros, houve aquela perseguição dos donatistas, que as pessoas que criam na Bíblia foram mortas, as Bíblias foram tomadas, e um imperador, acho que era Dioclésio, cunhou uma moeda, que eu já vi a foto, comemorando a extinção da última Bíblia e a morte do último cristão. Mas havia cristão verdadeiro escondido lá nos buracos, lá nas montanhas. Quando Diocleciano morreu e voltou, havia pastores que tinham denunciado para ganhar o dinheiro de Roma. Diziam, olha, Hélio e Adolfo estão escondidos lá embaixo de um bueiro, no esgoto, mas eles têm 2 Bíblias. Então, causaram mortes. Esses pastores, depois que saiu Diocleciano, eles foram recebidos pela igreja. Então, um punhado, talvez 2, 3% das igrejas, disseram, não, isso é um traidor, um assassino, um genocida, e nós não aceitamos, não. Então, essas igrejas passaram a ser perseguidas de morte. Deus sempre teve igreja fiel, mas não na Igreja Católica, nem na Igreja Ortodoxa. Apesar de eu acreditar que a maior preservação, o grosso da preservação, foi na região bizantina, mas a igreja não usava ídolos, mas fazia aquela... Ele não podia fazer em 3 dimensões, imagem de escultura. Mas as igrejas ortodoxas estão cheias de figura de imagem. É tão ruim quanto a católica. Então, Deus trouxe a reforma, foi permitido por Deus, né? E trouxe a invenção da imprensa, tudo está no propósito, no plano e na cronologia de Deus. E Deus trouxe a Bíblia que foi usada por todos os convertidos, que não há salvo na Igreja Católica, não há salvo na Igreja Ortodoxa. Há alguns batistas, não digo que todo batista é salvo, não, nem que todo presbiteriano, nem todo congregacional, mas só há salvo nessas igrejas. Pode ser 90% na igreja, pode ser 5% numa. Os salvos estão fora da Igreja Católica e da Igreja Ortodoxa. Deus trouxe a imprensa. Então, todas as igrejas, me mostra, lá na ilha de Pago, tinha uma igreja que usava um texto alexandrino. Não tinha. Durante 350 anos não tinha alternativa. Eu podia morar na Suécia, podia morar no Japão, onde tivesse um cristão, era baseado no texto bizantino Receptus. Agora, depois do liberalismo, de Darwin, foi o maior mal para a humanidade,
surgiu essa ideia de relativismo, de evolucionismo, que o homem tinha um controle de tudo nas suas mãos, o diretor do carro é o homem, Deus está lá de carona. E surgiu foi para a ciência e foi para toda a religião. E começou essa ideia não, a Bíblia é um livro comum, pai, igual de qualquer ser humano. Deus não está protegendo ela, não. E vamos criar métodos e teorias e critérios para descobrir o que é que Deus quis dizer. Então, a minha posição é essa, resumindo, Deus preservou sua palavra e foi através do texto recebido. Na sua forma final, a primeira edição de Erasmo tinha até, a maioria dos erros era tipográfico. Então, imagina, hoje a gente tem um outro, tem corretor ortográfico, e havia caixas de letra A maiúscula, caixas de letra A minúscula, e daquelas caixas, eu cheguei a conhecer lá em Campina Grande, uma tipografia que trabalhava com os tipos. Viu? Então, se a pessoa fosse muito bom e errasse, em cada 1000 letras, errasse 10, a posição, botasse de cabeça para baixo, um livro parece que a Bíblia tem 800 e tantas mil palavras. Então, se errasse 1%, era muita coisa. Então, todo livro de romance, tudo, minha mãe gostava muito de romance, saía a primeira edição com os erros, depois ela comprava a ver a segunda edição, porque não tinha aqueles erros tipográficos. Então, foi pulindo, e se tornou o texto que foi usado por todo mundo. Né? Então, depois de Westcott e Hort, em 1881, foi que, aos poucos, foi entrando o texto crítico. Né? Então, nem tudo que é velho é bom, mas certamente tudo que é novo, em questão de Bíblia, de religião, tudo que é novo, que não havia, e surgiu num certo instante, pode apostar, Adolfo, que não presta. Certo. Só para concluir acerca do TR, eu mesmo eu não sendo um defensor do TR, eu acho que esse texto, todo cristão, ele tem que ter a Bíblia vendida pela Sociedade Bíblica Trinitariana, o TR da Sociedade Bíblica Trinitariana e o texto hebraico. Porque quando a gente vai falar de reforma protestante, a gente está falando desses textos. Lutero traduziu a Bíblia desse TR. Né? A King James foi baseada, depois eu já vou pedir para o senhor falar um pouquinho sobre ela. A João Ferreira de Almeida foi traduzida com base nessa. A Reina Valera foi traduzida. Então, quando a gente vai falar de reforma protestante, como os protestantes liam a Bíblia, a gente tem que voltar no TR. Não tem como. Né? Quando vai falar de história, eu agora estou falando aqui da história da história de tradição protestante em si, né? Porque, querendo ou não, eu estou muito próximo da visão do protestantismo em si. Tem minhas divergências, mas... E por aí vai. Mas o senhor poderia falar um pouquinho sobre a nossa amada King James? O senhor crê que ela seja inerrante, infalível, isso e aquilo? Ou não? Como é que é? Creio, pelo motivo... Eu não creio que os homens foram inspirados. Aliás, eu não creio que homem nenhum foi inspirado. O que a Bíblia diz é que a palavra de Deus é inspirada. É muito errado de dizer, olha, Paulo, a mesma coisa que diz, olha, tal compositor, Mozart estava inspirado, Beethoven está inspirado. Isso é outro conceito de inspiração. O conceito de ser assoprada a palavra na mente do homem, protegida a mão para escrever corretamente, isso só se refere às palavras. Não é ao meio do que a palavra está escrita. Aquele meio podia ser destruído. Né? Mas são as palavras, o conjunto das palavras que Deus fez. Então, eu creio que o texto recepto é perfeito, o texto Massorete de Ben Chaim é perfeito, em cada letra, em cada palavra, e a King James Fiel, ela é somente uma tradução competente. Então, como é competente, merece o nome de inspirado. Da mesma maneira que, se fizer uma Bíblia competente em tailandês, pode chamar da palavra de Deus inspirada. Eu aplico a palavra inspirada a toda a Bíblia perfeita em qualquer idioma. E não acho que tenha que ser, aí eu divido do pessoal da King James, não acho que tenha que ser só uma por língua, não. Se tivesse uma King James e tivesse outra Bíblia que batesse uma com a outra, mudasse assim, uma chamasse cordeiro, outra chamasse carneiro.
uma chamava casa, outra chamava residência. Para mim, as duas são inspiradas da palavra de Deus. Então, a King James vê que ela foi o resultado de cerca de 150 anos de polimento. Nós não conseguimos entender isso, porque há muito pouca gente interessada nas coisas de Deus hoje. Mas naquela época, em vez de o sonho da pessoa ser médico, ser juiz, ser embaixador, havia muita gente. Houve tradutores da King James que os pais eram ricos, eram nobres, e fizeram o propósito. Ensinaram primeiro o hebraico e o grego. Só começaram a aprender o inglês aos 5 anos de idade. Quem é que faz isso hoje? Quando um menino diz, pai, estou pensando em ser pastor. Você está doido, rapaz? Pastor vai morrer pobre. Então, você estude para ser um diplomata, não sei o quê. O tempo era diferente, Adolfo. Então, Tyndale fez a primeira, que eu acho o trabalho de Tyndale espetacular. E um homem só, em 2, 3 anos. As outras Bíblias são um pequeno polimento de Tyndale. Para quem James tem uma métrica. É fácil de memorizar, do jeito que poesia e música tem aquela métrica. A King James pegou Tyndale e deu essa métrica. Mas houve as Bíblias anteriores, a de Genebra, a Bíblia dos Bispos, a Coverdale. Então, havia milhares de pastores que iam analisando e escrevendo nas margens. Isso aqui seria melhor traduzido assim, se mudasse essa ordem de palavra, dava melhor. Eu lembro que zombavam muito da Bíblia, a revista corrigida pelo Antolias, que dizia homem de pouca fé. Aí os ateus diziam, a Bíblia é cheia de garçom, parece um restaurante, tem homem que bota café no xícara do outro. Aí zombavam disso. Então, as pessoas percebiam isso naquela época da King James e iam pulindo a linguagem até que chegou na King James e eu acho que as outras eram quase perfeitas. E a King James foi o polimento final, ela é perfeita. Não que os homens foram inspirados, eu não concordo com a teoria que Deus foi a segunda inspiração de Deus. Eles não foram inspirados, nenhum homem foi inspirado. Mas foram homens que traduziram com competência. Só isso. Perfeito. E nós, agora, eu queria perguntar para o senhor acerca da Almeida Corrigida Fiel, porque o seu site, o Sola Escritura, ele é o site, quem quiser entrar no site do Hélio de Menezes, está na descrição. No site do senhor, o senhor faz muitas análises, comparações da Almeida Corrigida Fiel com a Almeida Atualizada, com a NVI, com as outras traduções, com tradução Novo Mundo. O seu site é o maior site que divulga a Almeida Corrigida Fiel. O que o senhor tem a falar sobre João Ferreira de Almeida e a Almeida Corrigida Fiel? Poderia falar um pouquinho para nós? Sim. Eu acho o trabalho de João Ferreira de Almeida uma coisa impressionante. Porque hoje a Bíblia, que diz que tem 200 colaboradores e que levaram 50 anos, e João Ferreira de Almeida foi um pastor português num país governado por holandeses. A gente vê nas entrelinhas, dá às vezes até a impressão que ele fez a Bíblia a contragosto dos holandeses, porque não davam tempo a ele tinha que cumprir as obrigações. Ele só foi ordenado muitos anos depois. Ele se viu como auxiliar até ser reconhecido, só teve o cargo de padre, que na igreja reformada holandesa chamava os pastores de padre. Né? Ele só teve já teve com a idade já avançada. Mas, enfim, ele trabalhou, dedicou a vida inteira e fez uma obra monumental. Agora, não tinha um polimento que as outras tiveram. Quem levou 150 anos sendo polida por 10 mil homens de Deus, é diferente do que fez sozinho, por melhor que seja. Então, eu considero a Bíblia muito boa de Almeida, mas tem alguns pequenos erros pequenos, né? E
eu não fiz LTT para competir com a ACF, nem hoje faria para competir com a King James, a Bíblia King James, 1611, da BV Books. Eu não faria, nem a minha intenção, competir. Eu, de propósito, fiz numa linguagem um pouquinho complicada, para não ser uma Bíblia de pregar na igreja. É ser uma Bíblia de estudar em casa. Eu não quero ser rival ou inimigo nem da ACF, nem mesmo da Revista Corrigida. Eu nunca falo mal da Revista Corrigida, nem da Bíblia King James. A atualizada eu achei horrível, mas eu me surpreendi. A Bíblia da BV Books, da agora, como é que chama? BKJ Fiel, eu acho muito boa também. Então, fiz no sentido de complementar. Isso é uma Bíblia de estudo, e muita gente chama a Bíblia tira-teima, porque quando fica na dúvida, rapaz, será? Eu não sei grego, eu não tenho grego, estamos aqui no local de trabalho, essa Bíblia diz que é isso, a ACF diz que é essa, vamos olhar como é na LTT. Então, serve para reforçar a posição da ACF e da BKJ. Falando nisso, quando é que o senhor começou a produzir a LTT? Quando é que surgiu o propósito de fazer a LTT? Eu acho que imprimi a primeira vez, Adolfo, em 2015. Ela não estava perfeita, eu tenho feito aperfeiçoamentos, tem dia de eu trabalhar 8 horas por dia dando polimento. Eu já acho que o Novo Testamento, ao meu nível, a minha capacidade está perfeita, eu não consigo. Eu já devo ter lido o Novo Testamento, talvez 30, 40 ou 50 vezes, não sei. Comparando com o interlinear, com o grego, vendo comentarista. E o Novo Testamento, quando eu imprimi, o Velho Testamento não estava tão polido assim. Então, o propósito meu foi... Eu lancei um pouco precipitadamente, um pouco antes do tempo, mas não me arrependo, não. Porque eu queria influenciar a ACF e as outras Bíblias a ter um padrão para melhorarem. Então, eu não podia esperar, nós somos mortais, eu já estou com 77 anos, já podia estar morto há 10 anos atrás, né? Então, eu lancei para servir de um desafio e para aperfeiçoar mais as outras Bíblias. Mas agora, se Deus me der vida, Adolfo, talvez com 2 anos eu termine a revisão do Velho Testamento, mas quero lançar agora porque a revisão vai ser coisa simples, né? É coisa muito simples. Perfeito. Mas com a palavra de Deus a gente quer alcançar a perfeição absoluta, né? Dentro da possibilidade da gente. Perfeito. Mas o senhor levou 16 anos antes de publicar ela, né? Uns 15 ou 16 anos, né? Foi. Publicava assim, sempre eu coloquei, o histórico é complicado, porque primeiro eu não tinha o objetivo de fazer uma Bíblia. De maneira nenhuma, achava que a CF era perfeita, que a Revista Corrigida era perfeita, mas em 98, 97 ou 98, surgiu um apelo da ACF, a ACF foi feita em 94, 95, eles iam fazer umas correções e pediram reservadamente a algumas pessoas, se tivesse alguma sugestão, apresentasse. Então, o prazo era curto, acho que era uns 3 meses, então tinha Mary Schultz, ele trabalhou 8 horas por dia, eu trabalhei 8 horas por dia, e tinha um português que pediu para depois não usar o nome dele, que depois aposta toda a fé. Viu? Mas ele tinha uma capacidade de trabalho enorme. Então, em 3 meses, nós apresentamos umas sugestões para a Trinitariana, e comparando com o grego, para minha surpresa, inexplicavelmente, havia algumas divergências do texto recepto. Agora, eu amo muito a Trinitariana, pastor Gilbert, pastor Haroldo, mas a estrutura internacional é lenta. Uma coisa é você manobrar um transatlântico de 300 metros e outro um jet ski. Eu, como sou uma pessoa só, se eu achar um erro,
às 9 horas, em 9 e 5 minutos já está consertado. Mas em organização grande é diferente. Você tem comissões, aí tem que passar numa reunião atual, depois passa por outra, depois vai para Londres. Então, o ritmo de correções não me deixou muito feliz. Aí eu comecei a colocar gratuitamente em tudo que era site, em todo canto que eu podia, a Bíblia completa de Gênesis e Apocalipse no estado que estava. E pastor Guilherme, hoje, teve uns atritos assim, mas ele me disse, você, brincando, você foi o inimigo que me fez mais bem na minha vida. Porque a coisa que eu critiquei, aos poucos, não incorporou tudo, mas incorporou as coisas que chocavam mesmo com o grego. Outras coisas que são mais estilísticas, eu não vou brigar, não. Eu dei uma sugestão de parte estilística, nem todas ele seguiu, mas seguiu muitas. Né? Falta ainda o Velho Testamento. Eu amo a CF, eu compro, a cada 3 meses eu compro umas 4 caixas, vendo pelo preço de custo, não aumenta 1 centavo, porque você sabe que as editoras, as livrarias não vendem. E para você comprar uma Bíblia pedindo pelo correio, o frete sai o preço da Bíblia. Então, eu compro 60, 80 Bíblias e vendo aqui pela Paraíba. Então, somos amigos, já estive com o pastor Guilherme, o pastor Haroldo, várias vezes. Eles estiveram aqui uma semana, foram convidados para pregar na igreja, fui o cicerão dele 8 dias. Ele se dá muito bem. Mas começou a LTT assim, ó, já que eu estou sugerindo e não estou sendo ouvido com a celeridade que a palavra de Deus devia ter, eu vou lançar publicamente porque pode ter mais eficácia. Então, surtiu algum efeito e eu não esperei completar porque eu não viria isso que está ocorrendo. E devido à LTT, meus esforços, eu não sou ninguém, não sou nada. Eu sou aquele aleijado que não tem ninguém que faça, eu procuro fazer. Mas naquela época eu comecei a batalhar em 81, quando eu comecei eu estudei em 3 institutos bíblicos, 2 em Campina Grande e 1 em Recife. E já comecei a batalhar. Mas ninguém é louco, é doido. Ninguém, como é que se defende ainda do texto recebido? E hoje tem visto a aceitação do majoritário e a aceitação do texto recebido. Tem pessoas como pastor Rui Dias e outros, muitos outros. Não vou nem citar para não... Então, há muitos defensores do texto recebido em todos os estados do Brasil agora. Então, fico feliz que eu tenha participado desse início. Né? Não é nenhum mérito meu, mas é o mover de Deus. E eu pude participar do início desse mover de Deus. E é interessante, né? Até comentei com o senhor, né, que algumas notas que o senhor coloca aqui, notas de tradução, elas batem com a Bíblia de Jerusalém, né? A tradução do texto, tanto hebraico quanto grego, batem com as notas, que você sempre coloca 2 ou 3 traduções possíveis, quando o hebraico e o grego permite, né? Quando ela bate com a CF, a LTT, ela bate com a Bíblia de Jerusalém, né? Adolfo, eu acho a Bíblia de Jerusalém uma das piores do mundo. Mas o Velho Testamento é baseado integralmente na Septuaginta, que é uma fraude, não vamos entrar nisso. Eu nunca nem olhei a Septuaginta. Agora, se eu disser, olha, o sol é redondo, e um assassino serial disser, o sol é redondo, eu não fico com raiva, não. Mas eu não copiei dele. Eu olhei para os interlineares, de grego, de hebraico, os bons comentaristas, os maus eu jogo fora, e olhei para as boas Bíblias. Eu cheguei a botar na mesa, quando era no tempo que a gente usava mais em papel, não tinha esses softwares todos, cheguei a botar 6 a 8 Bíblias estendidas numa mesa. Tem uma mesa grande, de 8 cadeiras, e comparava, e eu ia comparando. 95% as Bíblias melhores dizem a mesma coisa. Aos 5% que não dizia, era aí que eu ia comparar, porque das 22 Bíblias, tem aqui
19 dizendo assim e 3 não diz assim. Aí é comparar melhor. Né? Então, eu fiz mais assim, por comparação. Agora, Bíblia baseada no texto crítico. A Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia católica. Uma Bíblia com um católica. livro apócrifo. Viu? Que o Velho Testamento é baseado na Septuaginta, que é uma invenção católica, e o Novo Testamento é baseado no texto crítico, o eclético. O texto crítico, 1% de cheiro de. Então, eu não uso e os piores e mais mentirosas notas são dela. Elião, só me permita fazer uma correção, porque eu conheço a Bíblia de Jerusalém de perto. E a Bíblia de Jerusalém é embasada no texto hebraico, tá? A tradução brasileira ela é traduzida do texto hebraico. As notas todas as notas dela, mesmo que bota lá em cima no hebraico. Mas lá embaixo ele faz uma nota que destrói o que está lá em cima e anota todas as divergências do hebraico para o texto. Mas nota é uma coisa ruim quando é feito para defender o inimigo. É uma das Bíblias que eu acho pior. Não sei como teve tanta aceitação em tanto seminário de denominações conservadoras que os antepassados. Os fundadores da denominação, há 100, 200 anos atrás, se ficasse vivo, morria de um ataque de coração. Porque a tradução do texto hebraico dela é boa e as notas de rodapé, tem muitas notas de tradução. A Bíblia de Jerusalém, ela trouxe muitas notas de tradução, né? E fora que também ela seguiu o método documental. E aí, meu amigo, foi o que era comprado nos seminários de teologia do século passado. Então, por isso que a ABJ foi muito usada. Mas eu, particularmente, gosto muito das notas de tradução e da tradução da ABJ em si. Né? Só um pontinho, mais um pontinho, mas eu quero voltar para a gente falar da LTT agora, uma segunda fase dela. Ser amigo não quer dizer que a gente deva concordar com tudo, que nem o senhor falou que discorda de alguma coisa que aconteceu com o Gilmer e tal. É normal, amigo é assim, amigo chega pro outro e puxa a orelha e assim vai. Um amigo não vai ver o outro dirigindo na contramão e falar, você tá certo. Não, volta para a direita aqui que você vai bater na contramão, meu amigo. Amigo é isso. Mas eu queria falar agora com o senhor. O senhor falou de uma revisão, que está fazendo uma profunda revisão. A primeira vez que o senhor publicou ela completa, que é essa aqui que eu tenho, foi pela editora E Fundamentos. Né? Foi. Pela E Fundamentos. E, isso aqui é uma biblona aqui que não é para crente carregar debaixo do braço mesmo, não. A Bíblia é pesada. Né? Eu sempre brinco que tem aquelas Bíblias católicas grandonas que é para bater em crente. Essa aqui é aquelas Bíblias para bater em eclético, tá ligado? E me parece que o senhor está fazendo uma revisão para lançar pela BV Books. O senhor poderia comentar um pouquinho para a gente, fazer uma divulgação, quando que tem previsão e por aí vai? Não tenho certeza. Eles estão fazendo, já fizeram a diagramação, estão fazendo a revisão, já chegada em Mateus. Né? E a previsão é que vai terminar isso até outubro, e eu acho que eles planejam fazer a primeira impressão, posso estar enganado, mas que na editora geográfica, e então é rápido de fazer. Viu? E por causa dessa crise e tudo, sai mais barato se imprimir na Coreia ou na China. Mas parece falta de papel, tipo Bíblia, ou uma série de coisas. Então eles vão imprimir a primeira edição, e parece-me que vai ser na geográfica. E eu estou orando. Sempre o trabalho, o diabo procura atrapalhar, aparece pandemia, aparece uma coisa ou outra, né? Mas eu estou orando que termine a revisão e a diagramação lá por outubro e a impressão possa sair por dezembro. Perfeito. Só um pouco mais de paciência a gente tem que ter. Dezembro já está aí, cara. E o trabalho de qualidade sempre é mais demorado. O senhor, como engenheiro, sabe muito bem que um pedreiro que é muito rápido, ele sempre faz o azulejo torto, não tem como. Tem coisa que tem que ser devagar.
Perfeito. Então, a previsão da BV é essa. Aí, revisões, ó, essa semana mesmo, eu estou acostumado em toda a Bíblia, e desde que eu leio a Bíblia, dizia assim, onde falando de um surdo, não, um mudo, e diz assim, o mudo não ficará mudo mais. Parece que é assim que dizem, em quase todas as Bíblias. Mas eu pensei assim, olha, se ele era mudo na escala de 70, aqui está dizendo que ele não vai ficar mudo na escala de 80. Aí eu fui olhar no grego e fui olhar outras traduções, que não mais ficará mudo. Então, essa ordem de palavra, para mim, eu achei importante, porque ficava ambíguo, não ficará mudo mais. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que ele nunca mais vai ser mudo? Ou quer dizer que ele não ia ficar pior, ficava onde estava, estacionado, não ia ficar pior? Então, quando eu descubro coisas assim, que são coisas mais de português, então, hoje, com computação, é muito mais fácil do que no tempo, no tempo de Almeida e do pessoal da King James. Então, a gente vai no Word e procura de Gênesis 1 até Apocalipse 22, todas as ocorrências disso. Então, fui examinando, mudei isso nos 30 locais. Não ficou essa construção, não isso mais, ficou não mais isso. Então, são correções pequenas, mas que eu acho importante. E depois que a gente percebe isso, aí vai na Reina Valera, vai na Genebra, vai na King James, vai nos interlineares, aí casa com o que a gente percebeu, pela minha burrice, outra coisa, que eu não ter percebido. Então, eu poderia deixar de dar polimento na LTT por preguiça, rapaz, vou aproveitar o restinho da vida, mas eu quero que seja o mais perfeito possível. Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui, quem fez essa pergunta foi o Joab, né? O Joab perguntou o seguinte, quais foram as passagens mais difíceis de traduzir? Onde que o senhor teve dúvida ou dificuldade de explicar? Porque a sua Bíblia, às vezes, tem algumas notas de explicação, de tradução, tem até algumas notas de cunho teológico. Uma das que deu mais trabalho, acho que é em Gálatas, não vou procurar agora, mas Paulo diz que foi em Jerusalém e não viu nenhum dos apóstolos. Então, algumas Bíblias botam, exceto Tiago, irmão de Jesus. E isso causava muita perplexidade, porque eu creio que só foram 12 apóstolos. Os 12 apóstolos foram escolhidos diretamente por Jesus em carne e osso. E todos foram crentes e convertidos e acompanharam todo o ministério de Jesus. E todos foram testemunho ocular da ressurreição. Mas os irmãos de Cristo, nenhum se converteu, só se converteu depois da morte de Cristo. Então, como é que vai ter 13 apóstolos, 14, 15, 130? Ainda tem apóstolo hoje, apóstolo José, Valdomiro, não sei o quê, é aberto. Então, isso causava uma dificuldade. E até o pessoal da King James fica com raiva de mim, porque lá eles usam a palavra save. Não vi nenhum dos apóstolos save. Save hoje tem um sentido de exceto. Mas eu gosto eu acho que a King James é perfeita, mas nós temos que entender o dicionário de 1611. Então, deu muito trabalho, eu passei mais de uma semana para procurar dicionário antigo, e a palavra save, que vem de uma palavra francesa, não tinha exclusão. Viu? Quando você diz nenhum dos meus irmãos deixou de ir à festa, exceto João. Aí a gente entende que esse certo, que João é seu irmão também. Ele não foi, ele não só não foi, é um fato, como outro fato é que ele é seu irmão. Mas a palavra francesa que era usada, havia muito intercâmbio da França, guerra, um invadiu o outro. Então, a palavra save vem do francês
e não tinha sentido exclusivista até, parece que, os anos 1800 e pouco. Então, na minha tradução, eu boto, não vi nenhum dos apóstolos, mas vi Tiago. Então, deixem aberto. Quem quiser interpretar, se ele está dizendo que não viu Tiago, é porque Tiago era apóstolo. Entenda assim. Mas eu acho que é mais fiel ao grego e aos fatos e à doutrina, que ele está dizendo, eu não vi nenhum dos apóstolos, mas vi que Tiago era um dos líderes, era o pastor da igreja de Jerusalém, depois de converter o irmão de Jesus Cristo. Eles não viram nenhum dos apóstolos, mas vi Tiago. Então, foi uma das passagens que me deu mais dificuldade. Os que são King James Only mesmo, quem diz King James roxo, hein? Eu levo chumbo dos dois lados. O pessoal do texto escrito me dá chumbo, o pessoal do majoritário me dá chumbo, o pessoal da King James também me dá chumbo. Não me importa. Tá certo. Depois, sobre apóstolo, a gente vai bater um papo aí, se for possível. O Joab fez mais uma pergunta interessante. O que o senhor acha do Dr. Pickering? Né? Ele já falou alguma coisa sobre a relação do Dr. Pickering. O Joab, já vou dizer uma coisa para você. O Elião traduziu qual o texto original do Novo Testamento. Se você for lá baixar o PDF, qual o texto original do Novo Testamento do Wilbur Pickering, vai ver lá na tradução lá. Tradutor Elião de Menezes, Sola Escritura. É ou não é, Elião? Foi. Eu tive alguma ajuda do pastor Alberto Jones, mas ele contraiu câncer e depois faleceu. E já com a doença, ele ia fazer um terço e um terço. Era eu e o Cleides Vilar, que era um amigo excelente meu, presbiteriano, professor de hebraico e de grego em Cabo Frio. Cabo Frio, não, acho que Cabo Frio. Ou Cabo Frio ou Guarapari, não lembro, não importa. Aí ele teve problemas profissionais lá, muito trabalho, o pastor Alberto Jones faleceu, eu devia fazer um terço, mas não ia deixar mesmo um terço ficar perdido. Aí eu completei o trabalho do Euclides Vilar e do pastor Alberto Jones. Mas, meu relacionamento, eu conheci o pastor Pickering em Campina Grande, numa conferência. Depois ele foi aqui, foi professor de um seminário aqui em João Pessoa, do Betel brasileiro. E depois ele sempre tem se correspondido. Mensalmente ele manda os artigos dele para mim. Eu tenho alguma dúvida, pergunto a ele. Ele se dá muito bem. Agora, não pensamos exatamente igual, vamos até um certo ponto. O ponto importante é que somos inimigos do TC. Somos inimigos da teoria do Westcott Hort, da teoria do texto crítico. Batalhamos juntos. Né? Agora, eu creio que não há restauração do texto, houve preservação. Que sempre tivemos o texto. Qual foi o texto que tivemos em 1911? O texto recebe. 1912, o texto recebe. 1913. Até 1981 não havia alternativa. Então, para mim, isso é uma prova que o assunto está resolvido, né? Desde de séculos atrás. Ele crê que o critério que a gente usa não é o critério majoritário, o critério estatístico, é um critério importante. Se você tem há um crime e você tem 10 mil testemunhos que dizem uma coisa e tem um que diz, não foi não. Já é meio estranho. Né? Mas nem sempre é decisivo. Né? Nem sempre é decisivo. Então, eu não, que o pessoal do texto recebe os outros critérios, e o pessoal do texto majoritário tem parte do princípio que não foi preservado, que precisa ser restaurado, e que o critério para restaurar é estatística. Conta aqui tem 60, aqui tem 4, então 60 ganha. Nem sempre é assim. Né? Então, ele sabe que eu penso assim, respeito ele, nós já jantamos juntos, podemos jantar junto outra vez, mas não somos exatamente iguais, não. Hoje o Grupo Pickering, ele parte para um princípio mais estreito, né? Ele não segue tanto o caminho mais da grande maioria dos manuscritos, ele segue uma família específica bizantina, isso aí é chamada de família 35. Acho que o senhor já leu alguma coisa sobre o assunto.
Já li. O Rui ele tem duas perguntas. A primeira é uma afirmativa. A tradução de 1 Coríntios 7:27 da LTT é perfeita na voz passiva. A segunda é uma pergunta mesmo, né? Por que a escolha de traduzir Jacob por Jacobo e não por Tiago? Por que o senhor preferiu Jacobo e não Tiago? Olha, o nome era Jacobo, né? Depois, a pronúncia, o J e o I, o hebraico são a mesma letra, pronunciava também Jacob. Então, os católicos, que tem negócio de dizer que o santo fulano, São fulano, então diziam Saint Jacob. Depois juntou, aí fazia Saint Jacob, e virou Santiago. Depois tiraram o São e virou Tiago. Então, eu, em protesto contra a assassina de 75 milhões de crentes, que é a Igreja Católica, que é a prostituta que se inebria com o sangue dos mártires, eu não quis usar o nome que vem do catolicismo. Então, eu estou usando o nome que está lá no hebraico e no grego, né? No Velho Testamento é Jacó, no Novo Testamento é Jacob, eu traduzo por Jacobo. Certo. O pregador, depois eu gravo um vídeo respondendo sua pergunta, tá, Henrique? O Fernando Silva Souza. Boa noite. Esta nova publicação pela BV Book será mantida as notas ou houve alteração nas notas? Vão ser mantidas as notas integralmente, mas eu não objetaria. Uma Bíblia com notas é uma Bíblia cara. Se daqui a um ano ou dois o Cláudio me propôs, vamos fazer uma Bíblia para vender por metade do preço. O acabamento não tão nobre e diminuir o tamanho. Porque 95% das pessoas vai para acompanhar a pregação do pastor, ou ler como devocional, 95% das pessoas não está nem aí para a Bíblia de estudo. Se ele propuser, eu aceito. Ser uma Bíblia menor, mas a que está sendo impressa agora é com todas as notas, sem faltar nenhuma, sem fazer... mesmo, talvez não concorde com tudo que eu diga, mas ele me respeita, é muito atencioso, e está publicando o que eu escrevi. Então, tudo que eu escrevi vai estar lá. Uma coisa interessante, conversando com o senhor aqui, é que algumas vezes lendo algumas pessoas que não gostam do TR, ou vendo algumas pessoas que defendem o TR, dá a entender que a galera do TR é uma galera muito radical, uma galera que ou você concorda comigo ou você vai para o inferno. E, na verdade, aqui conversando com o senhor, conversando com o Rui, conversando com alguns amigos que defendem o TR, vocês não são assim. Vocês partem do princípio do que o TR esteja certo. A gente conversa sobre 1000 assuntos e pronto, mano. E estamos juntos aqui, nós é irmão na fé, né? Claro. Eu já respondo dizer que não é não. Olha, há muita calúnia. Talvez haja. Eu não conheço todas as pessoas do mundo, mas eu não conheci nenhum King James Only, nem TR Only, que diga ou você creu pela King James ou pela Zefa, ou você vai para o inferno. Não conheço ninguém, nunca disse. Eu fui salvo. Esse é meu debate com o missionário que me evangelizou. Eu usei durante 6 meses debatendo com ele uma Bíblia católica, de um padre, acho que era Matos Soares. E eu via logo que isso não pode ser, porque tinha, por exemplo, em Efésios, porque pela graça sou salvo por meio da fé, e tinha uma nota de rodapé que dizia, não, pela graça, mas ajudado pelas obras. Eu sabia logo que eu, como descrente, eu percebia onde era a palavra de Deus e onde era uma nota que não tinha nada a ver com o que Deus disse. Mas eu fui salvo, porque João 3,16, João 5,24, que
foi a última martelada que quebrou meu coração de pedra, depois de 6 meses, que 6 meses com todos os sábados, a gente começava lá 2 horas da tarde, até 3 horas por semana, ele me evangelizando, e eu ia para brigar, mas era o homem mais manso e educado que eu já vi, e sábio. Quando eu ia com aquele, e o índio, onde é porque o pobre do índio não viu o evangelho, por que ele vai para o inferno? Aí, quando eu estava puxando briga, ele disse, me faz um favor, lê esse versículo aqui. Rapaz, que ele me quebrava por dentro. Eu fui salvo com a Bíblia católica, porque ela, mesmo tendo 10% de veneno, você não vai dar um sorvete que diga, 10% desse sorvete que você vai dar para o seu filho é veneno. Pode ser que ele tenha a sorte de só pegar a parte boa. Né? Então eu peguei a parte boa. Eu fui salvo por uma Bíblia, com a Bíblia católica, e não preciso ser salvo outra vez, não. Né? Não conheci ninguém dizendo que só é salvo se for por tal Bíblia. Agora já fui caluniado, já fui expulso de uma igreja, de uma denominação, porque inventaram que eu dizia isso. Eu já fui chefe de departamento, coordenador de curso, já vinha política, nunca me meti com política partidária, não, mas em toda empresa você sabe que há um engenheiro querendo passar a perna no outro, um sócio querendo derrubar o outro. Mas eu nunca vi coisa tão suja como eu vejo nas igrejas. Eu me inventaram calúnia. Só falta dizer, se alimenta de fígado de criancinha. E quem quer acreditar na mentira, acredita. Então, disseram aí, e se 1000 pessoas dizem, termina sendo verdade. Ela diz que só é salvo se for pela Bíblia ACF. Eu nunca disse isso. Mas eu digo, Deus não fez 2 Bíblias. Se você tem 1000 palavras inspiradas numa tradução e uma é falsificada, foi distorcida pelo diabo, está errada totalmente. Merece ser totalmente desprezada. Não tem meio termo. E agora, quem fez... Eu não falo... Vai um pobre de um aluno de 18 anos, vai para um seminário, chega ali, é pós-doutor, não sei o quê, fala 10 idiomas, cheio de título e tal, o aluno novinho fica babando, embabascado com aquilo, e fica quase que adorando como Deus aquelas pessoas. Aí compra as ideias que bota. O seminário é uma fábrica de papagaio, como a universidade também. A pessoa não pensa, as pessoas não pensam por ela mesma, pensam o que bota dentro da cabeça dela. Aí eu não digo que a pessoa que defende o texto crítico vai para o inferno, não. Agora, os que propositadamente, como Tischendorf, ou como Orígenes, que estava aqui com a cópia perfeita. Não, Deus não devia ter dito isso, não. Eu vou modificar. Deus é muito burro. Não sabe dizer as coisas. Eu vou modificar para isso. Eu tenho muita dúvida se eu vou encontrar essa pessoa no céu. Porque Apocalipse diz que quem acrescentar, vai ser acrescentado todas as pragas do livro de Apocalipse. E quem retirar, é retirado seu nome do livro da vida. Então, os pais que viram os manuscritos e adulteraram consciente e propositalmente, eu não acredito na salvação. Mas um professor de um seminário que já foi treinado por outro, que foi treinado por outro, e que repete como papagaio aquelas ideias, sem nunca analisar direito, e sem dar supremo... Olha, na reforma, tudo que diz é bonito, e tudo que faz é ao contrário do que diz. Disseram que só da escritura, mas quanto mais reformado você vai... Não digo isso não, porque nas institutas, fulano disse isso, não sei aonde, como é a confissão de fé lá do Westminster diz isso, ou não sei o quê. Não volta só para a escritura. Escreva um livro citando só o versículo, sem citar outro autor. Escreva um livro só defendendo, sem bibliografia. Viu? Citar o que a Bíblia diz somente. Então, eu sou radical, mas radical quem tem raiz. Eu já vi viajando lá no estado do Kansas,
peguei uma estação seca e de muito vento, aqueles capins que saem na tempestade de vento saem rolando, né? Porque não tem raiz. O crente tem que ter raiz. Eu admiro mais uma pessoa errada, mas que tem convicção, do que a pessoa que vai para um canto, se comporta de um jeito, vai para outro, se comporta de outro, não tem raiz de jeito nenhum, não tem convicção nenhuma. Perfeito. Elião, já temos 1h10 de live, fora os 30 minutos que eu torrei sua paciência, então eu tenho uma última pergunta para o senhor. Qual o caminho que o senhor daria para quem quer conhecer mais o TR, o Texto Receptus? Qual a indicação que o senhor daria? Nomes de autores, teólogos que defendem o Texto Receptus? Qual o caminho que o senhor daria, assim, para quem está iniciando na jornada? Fora o site Sola Escritura, que já é seu. Esse aí não vale, isso aí eu indico. Mas... Sim, Ó, tem alguns livros já traduzidos. Tem um que hoje virou um livro de 600 ou 800 páginas, era Versões Modernas da Bíblia, ele mudou o nome. Eu traduzi esse livro, acho que foi o primeiro que eu traduzi. Acho que foi em 98, 99. Foi um dos primeiros. Hoje, a História da Escritura tem 3.000 livros ou artigos, e deve ter sido um dos primeiros 100. E eu acho que é um ponto de partida muito bom. É resumido, está sendo republicado pela uma editora. Ele não escreveu, mas integralmente o que eu fiz, o que eu traduzi, e que é David Cloud. Eu só sou o mero tradutor, que, como um carteiro que entrega uma carta, não tem valor nenhum carteiro. Eu só fui traduzir. E esse livro é muito bom. Versões Modernas da Bíblia. Muitos livros de David Cloud são bons. Tem um pastor muito bom, Peter Ruckman. Agora, a linguagem dele, às vezes, é muito ferina, ofensiva. Mas era mais assim, quando mexe com ele, é aquele cara que você jogar uma pedra e dá um tiro de canhão. Mas, tirando essa parte da educação dele, ele é muito bom. Eu não aconselho muito, tem uma Gayle Rippingler, não aconselho muito não, que é mais sensacionalista. Mas eu tenho lido pouco. Depois que eu convenci que uma coisa é verdade, só tem uma coisa que eu fiz muitas vezes. Eu fui num acampamento com meus filhos, acampamento assim, vamos para uma cachoeira. Eu levei meus filhos, 2 famílias. Uma cobra atacou meus filhos. Eu matei a cobra com 150 pauladas na cabeça. Enfiou a cobra 3 palmos dentro do chão. As outras coisas, geralmente, quando eu fui convencido de uma coisa, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, eu não me incomodo de ir até a 300ª vez, não. Então, conheço bem os livros de David Cloud, Peter Ruckman, dos antigos que já morreram há muito tempo, Jim Bourgon. Jim Bourgon fez um trabalho... Ele foi contemporâneo de Westcott Hort, era mais moço. Eu acho que estava no fim da vida de Westcott Hort, mas era um vivo, e ele começou a combater o texto crítico. E ele fez um trabalho espetacular, um trabalho que não pode ser ultrapassado. Ele tinha o tempo todo livre. Ele catalogou 64 mil escritos dos pais da igreja. Ele tinha não me lembro bem, parece que ele era embaixador cultural do Império Inglês, e ele dizia: eu quero passar 6 meses no Museu de Cairo, eu quero passar tantos meses na Turquia. Então foi vendo e leu todos, ficava ali 12 horas por dia, nunca fez um voto de não casar para trabalhar para o trabalho de Deus, e leu 64 mil, aliás, leu talvez 300 pais da igreja, e catalogou 64 mil citações dele em sermões que eram a favor do texto recebido e contra o texto crítico. Tem esses livros já, são reeditados em inglês. Se procurar, vai encontrar. Tem uns 6 livros dele que são clássicos
Agora é um estilo meio enciclopédico. E quando vai dizer uma coisa, naquele tempo o povo tinha tempo. Então ele diz a coisa no mínimo detalhe. Agora é a última palavra. Ninguém cede ele. Dim Bourgogne. Perfeito. Elião, muito obrigado mesmo. Agradeço a todos que participaram. Muito obrigado a você também que disponibilizou aqui. Estou finalizando a live aí. Gente, um abraço a todos e fomos.